E chegamos no mês de dezembro. É mole, tá acabando o ano. Hoje, dia 1º de dezembro, e tem santo do dia. Hoje, dia de Santo Elígio, também conhecido como Santo Elói, ou no caso, São Elígio, São Elói. E nós já sabemos por quê, não é verdade? Santo é quando a gente começa com uma vogal e São é quando começamos com uma consoante, é São Francisco de Assis, mas é Santo Elígio, Santo Elói. Elígio, ou Elói, um homem francês, nasceu no ano de 588, uma cidade chamada, ou próxima a uma cidade chamada Limoges, na França. E uma família simples, camponesa, mas ele já criança manifestou um cuidado muito especial para lidar com coisas pequenas, para uma cuidade motora fina, como diríamos hoje, muito apurada, e ele foi ser um aprendiz de um ourives. Ourives, você sabe, é aquela pessoa que molda ouro, faz joias de ouro, de outras pedras preciosas e também que molda outras peças em metais. Ele também é considerado como um ótimo, um excelente ferreiro. Ele desde cedo manifestou uma habilidade muito grande de lidar com o ouro, de lidar com o metal e de fazer peças muito bonitas. E também uma habilidade muito especial em alguns procedimentos que eram feitos com ouro e com a prata. E assim, Elígio foi crescendo em sabedoria e em habilidade também em lidar com peças de ouro, tanto que um dia o rei Clotário II confiou a ele uma tarefa muito importante, que era fazer um trono de ouro. Entregou nas mãos do ourive, olha só a confiança do rei, uma quantidade muito grande de ouro para que ele fizesse um trono de ouro. O nosso querido Elígio era um homem muito correto, muito ético e muito honesto. Ele recebeu aquela quantidade de ouro e com aquela quantidade de ouro ele conseguiu fazer 2 tronos e entregou os 2 tronos ao rei. O rei ficou impressionado com a honestidade desse homem e sabe o que fez? Chamou ele para ser o chefe da Casa da Moeda do rei. Ele ficou responsável por cuidar de toda a impressão das moedas do reino da França. E assim, além dele dele cuidar de várias pessoas que trabalhavam ao mesmo tempo, ele próprio ia lá trabalhar com ouro, porque era uma coisa que ele gostava muito. O rei da França deu a ele várias tarefas, como adornar vários túmulos de santos famosos e conhecidos daquela região da França. E ele o fez com uma maestria muito grande, verdadeiras obras de arte feitas pelas mãos desse verdadeiro escultor com o metal. E assim ele foi ganhando fama e ao mesmo tempo sendo uma pessoa muito requisitada para conselhos, porque ele era considerado uma pessoa muito sábia, firme no seu caráter, mas muito amável no trato com as pessoas. O rei fez o quê? Chamou ele para ser seu ministro. E durante algum tempo, as pessoas que iam ter com o rei, que marcavam audiência com o rei, antes de conversar com o rei, primeiro precisavam conversar com Elígio. Olha só a importância desse rapaz. Depois ele momentaneamente saiu de Paris, da corte do rei, foi trabalhar ainda para o rei em Marsella, mudou o rei, não era mais o rei Clotário, agora era o rei Dagoberto, e novamente o nosso Elígio foi chamado para a corte para ajudar o rei nos seus relacionamentos, e agora, além de cuidar da Casa da Moeda, o nosso querido Elígio também fazia parte da diplomacia real e foi requisitado nos momentos mais difíceis da vida política do rei Dagoberto. Ele impediu uma guerra entre o rei da Inglaterra e o rei da França. Ele foi mandado numa missão diplomática e conseguiu evitar uma batalha, uma guerra que teria entre esses dois países naquela época. Tamanha
a força de caráter dele e também a sua habilidade diplomática. Durante o dia, ele fazia tudo isso, trabalhando na corte do rei, na Casa da Moeda. E nas horas vagas, ele fazia as suas caridades. Ele usava o seu próprio dinheiro para comprar escravos e torná-los livres. Então ele ia nos portos das cidades da França, onde chegavam os escravos, comprava os escravos que ele podia com seu dinheiro e os libertava. Também ele, mesmo sendo um leigo e não era religioso, não era monge, mas também nunca se casou. Ele também fundou mosteiros. Ele fundou 3 mosteiros na França, 2 mosteiros masculinos e também um feminino. Após a morte do rei Dagoberto, com quem o nosso Elígio ficou até o seu final, assistindo ele e o ajudando, ele resolveu sair da corte. Sabe o que ele foi fazer? Entrou para o seminário. Sabe que idade que ele tinha nessa época? 51 anos. Com apenas 2 anos de estudos, ele que já era formado, já tinha estudos anteriores, ele foi ordenado sacerdote. E no mesmo dia que ele foi ordenado sacerdote, ele foi elevado a bispo. Naquela época, dizia-se, foi sagrado bispo, mas nós hoje temos uma linguagem um pouco diferente, nós dizemos que ele foi também ordenado bispo. Como bispo, ele recebeu o governo da diocese de Noyon, e os relatos que temos a respeito disso é que ele foi de uma exemplar vida pastoral, de fato deixou o seu legado também no episcopado naquela região, que era uma diocese bastante grande. Ele morreu com 71 anos, e uma fama de santidade muito grande que se arrastou durante toda a sua vida. Muitas pessoas vinham buscar os seus conselhos, se aconselhar com ele, conversar com ele, e ele nunca, mesmo durante o período que foi bispo, deixou de ajudar os pobres e de libertar principalmente pessoas que estavam escravizadas. Olha que história bonita! E ele deixou também coisas escritas e muitas obras de arte, porque nos horários em que ele estava disponível ou não tinha nada para fazer, pois ele ia lá lidar com o metal. Adorava, era algo que era um dom dele. Assim, é uma pessoa que com 71 anos de vida, nós podemos dizer que parece que viveu 3 vidas numa só, de tantas coisas que ele de fato fez. Elígio é ainda considerado o padroeiro dos ourives, joalheiros e também dos ferreiros e dos mecânicos. Ele foi muito venerado em toda a França e ainda o é em todo o mundo. Existe uma festa muito especial até hoje da tradição que honra Santo Elígio, ou como se diz, também como Santo Eloi. Assim conhecemos a vida de mais um santo que se deixou guiar pelo Espírito Santo, atendeu à vontade de Deus, foi um verdadeiro instrumento da graça no meio do seu povo, transformou o mundo por onde passou. E ele cumpriu aquela palavra que está escrito lá na Bíblia: sede santos, como eu sou santo, e assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e também ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal da Desterro FM no YouTube. Até amanhã com mais um Santo do Dia. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.